Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha lentamente no horizonte, banhando a pequena cidade de Willow Creek com um brilho alaranjado. Os pássaros ainda cantavam, mas um silêncio pesado parecia pairar ao redor da casa dos Carter. John Carter, um veterano condecorado do exército, caminhava pela entrada de cascalho, com sua pesada mochila nas costas, cada passo ecoando uma lembrança dos longos meses que o separaram de sua família. Ele sonhara com esse momento durante todas as suas missões no exterior. Cruzar aquela soleira, ver sua filha Emily novamente e sentir o calor do lar mais uma vez. Mas assim que pisou os degraus da entrada, um odor pungente e nauseante o atingiu em cheio. Seu coração afundou. Não era o cheiro familiar de madeira ou carpete velho, mas algo mais, animalesco, selvagem e indefinível. O instinto paterno o levou para os fundos da casa. Os vizinhos, alertados por sua presença, saíam timidamente de seus jardins curiosos. John avançou ofegante, cada passo intensificando sua ansiedade. E lá, no meio de um chiqueiro improvisado, ele viu Emily. Sua filha de 12 anos, geralmente tão limpa e arrumada, estava sentada com lama até os joelhos. Suas mãos cobertas de sujeira tremiam. Ao redor dela, os porcos grunhiam, levantando lama e respingando em tudo em seu caminho. Seus olhos arregalados, cheios de medo e vergonha, fitavam o pai como se ela esperasse o pior. Um silêncio gélido se instalou. Os vizinhos prenderam a respiração. Alguns murmuravam, outros sussurravam por trás das mãos. O que ela está fazendo aqui? John sentiu a raiva crescer, arder e se tornar incontrolável. Cada músculo do seu corpo queria gritar, punir, corrigir. Mas algo no olhar de Emily o deteve. Não era malícia em seus olhos, apenas medo. Solidão. Angústia. Ele respirou fundo, tentando controlar as emoções. A lama grudava em suas botas enquanto ele se ajoelhava delicadamente ao lado dela. Os porcos continuavam a grunhir, mas John não se mexeu. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz permanecia calma e firme. E Emily, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele com a garganta apertada. A menina baixou os olhos com a vergonha estampada no rosto. Eu só queria cuidar dos animais. Por quê? Porque eles nunca zombam de mim? Ela murmurou, com a voz embargada pelas lágrimas. John sentiu seu coração se despedaçar. Cada sílaba que Emily pronunciava era um apelo silencioso por perdão, por compreensão. Naquele momento, ele soube que a verdadeira força de um pai não residia na raiva, mas no amor. E o que ele fez em seguida chocou a todos que testemunharam. John permaneceu ajoelhado na lama com o coração disparado. Porcos grunhiam ao redor, mas ele não lhes dava atenção. Seus olhos estavam fixos em Emily, que tremia, encolhida em posição fetal. O silêncio opressivo da vizinhança pesava sobre seus ombros como um fardo insuportável. E Emily, você sabe que eu te amo, não importa o que aconteça, ele disse suavemente com a voz trêmula, mas firme. Emily ergueu os olhos timidamente, e John viu as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu só queria ficar sozinha, ela murmurou. Na escola, eles zombam de mim. Ninguém gosta de mim, exceto os animais. O choque foi total. John sentiu a raiva que vinha reprimindo se transformar em uma dor mais profunda, a dor de um pai ao perceber que sua filha está sofrendo em silêncio. Ele ouviu os vizinhos cochichando, alguns rindo baixinho, outros balançando a cabeça, incapazes de compreender sua contenção. Em vez de gritar ou punir, John fez algo que ninguém esperava. Levantou-se em silêncio e estendeu a mão para Emily. Venha, eu vou te limpar, disse ele calmamente. Emily hesitou, olhando em volta, temendo o escárnio dos vizinhos. Mas, ao ver a sinceridade nos olhos do pai, colocou a mão na dele. O contato foi leve, mas carregado de uma emoção indescritível. John começou a guiá-la para dentro de casa, cada passo encharcado de lama e vergonha. Os vizinhos paralisaram, surpresos com sua reação. Sem gritos, sem humilhação, apenas um pai amoroso escolhendo a compaixão em vez da raiva. Assim que entraram, John pegou uma toalha e pacientemente começou a limpar Emily. Falava baixinho, contando histórias sobre o exército para distraí-la, fazendo-a rir apesar de si mesma. Cada risada era uma pequena vitória sobre a vergonha e o medo que a paralisavam. Você não precisa se esconder, Emily. Você nunca precisa se envergonhar daquilo que ama, murmurou John. Entre lágrimas e risos, Emily sentiu um enorme peso sair de seus ombros. Ela havia sido compreendida, amada, protegida. E naquele momento, ela soube que seu pai sempre estaria lá, acontecesse o que acontecesse. Os vizinhos permaneceram em silêncio, chocados. Ninguém jamais vira um homem como John, austero e militar, reagir com tanta ternura.
Ele era um exemplo de força e coragem, mas não da maneira que eles haviam imaginado. Na manhã seguinte, o cheiro de lama havia desaparecido, mas a lembrança do chiqueiro permanecia viva na memória dos vizinhos. Muitos ainda cochichavam na rua: como um pai pôde deixar sua filha lá? Ou eu jamais imaginaria que ele reagiria assim. Mas para John Carter, o trabalho de verdade começava agora. Ele se sentou ao lado de Emily na mesa da cozinha, com uma caneca de chocolate quente na mão. Emily, quero que você entenda uma coisa, disse ele calmamente. Ninguém tem o direito de fazer você se sentir envergonhada, principalmente por gostar de algo ou por se sentir segura. Emily baixou a cabeça com a voz trêmula. Mas pai, os vizinhos, eles vão zombar de mim. John colocou a mão sobre a dela e olhou-a diretamente nos olhos. As pessoas são rápidas em julgar porque não entendem. Mas você tem algo que muitos não têm, um coração sincero e a coragem de ser você mesma. E isso, Emily, é o que mais importa. Atraídos pelas vozes, os vizinhos observavam da janela. Alguns ainda zombavam, mas muitos ficaram surpresos. John, o veterano, aquele que eles imaginavam ser rigoroso e autoritário, não gritou nem puniu. Ele escolheu o amor e a compreensão. Alguns dias depois, John tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Em vez de esconder ou fechar o chiqueiro, ele decidiu transformá-lo em um pequeno espaço educativo para Emily. Ele limpou a lama, consertou os currais e instalou comedouros para que sua filha pudesse cuidar adequadamente dos animais. Emily, comovida, observou-o trabalhar com ela. Você faz tudo isso por mim, ela murmurou. Estou fazendo isso por você, mas também para que todos vejam que não há nada de vergonhoso em amar e cuidar dos outros, mesmo que sejam porcos ou imundos. Respondeu John com um sorriso. Os vizinhos, aos poucos, começaram a entender a lição. O chiqueiro deixou de ser um lugar de vergonha e se tornou um símbolo de respeito, coragem e amor familiar. Emily sentiu uma nova confiança crescer dentro de si. Ela não tinha mais medo do julgamento dos outros. E seu pai, ao escolher a compaixão em vez da raiva, deu à filha a maior lição de vida que ela poderia receber. Nas semanas seguintes, o pequeno chiqueiro se tornou um verdadeiro laboratório de aprendizado para Emily. Com o pai ao seu lado, ela aprendeu a alimentar os animais, a limpar os currais corretamente e até a cuidar dos leitões menores. Cada ação era guiada por John, que transformava cada tarefa em uma lição de paciência, responsabilidade e confiança. Mas a verdadeira mudança aconteceu quando os vizinhos começaram a passar em frente à casa dos Carter. Alguns ainda arqueavam as sobrancelhas, surpresos ao ver Emily trabalhando com tanta dedicação no chiqueiro. Mas desta vez ela não baixou a cabeça. Caminhou orgulhosamente entre os currais, sorrindo e falando com confiança aos animais e aos vizinhos. Certa manhã, a senhora Thompson, uma vizinha idosa que há muito criticava a Emily, aproximou-se cautelosamente. Emily, eu não pensei que você faria tudo isso, é impressionante. Emily sorriu timidamente, mas com orgulho. Obrigada, senhora. Meu pai me ensinou que não é a vergonha que importa, mas sim o que você faz com aquilo que ama. John, observando a cena de longe, sentiu um imenso orgulho. Ele havia transformado uma situação humilhante em um momento de renovação e respeito. Os vizinhos começaram a perceber que a coragem não se mede pela força ou autoridade, mas pela capacidade de proteger, apoiar e elevar aqueles que amamos. Os rumores sobre a menina no chiqueiro começaram a mudar. As crianças da vizinhança que antes zombavam dela, aproximaram-se timidamente de Emily, curiosas para entender o que ela fazia. Ela lhes mostrou como cuidar dos animais, falando com elas com paciência e confiança. Aos poucos, conquistou o respeito e a admiração de todos. Certa noite, enquanto o sol se punha sobre Willow Creek, Emily correu em direção ao pai, com os olhos brilhando. Pai, obrigada. Graças a você eu me sinto forte e orgulhosa de mim mesma. John a tomou nos braços e a abraçou forte. Você sempre foi forte, Emily. Eu apenas te ajudei a perceber isso por si mesma. Esse momento marcou uma virada. A menina que antes se escondia na lama por medo e vergonha se tornou uma jovem confiante e respeitada, pronta para enfrentar o mundo com o pai ao seu lado. Meses se passaram e o pequeno chiqueiro dos Carter se tornou muito mais do que apenas um refúgio para Emily. Graças ao pai, ela aprendeu a transformar um lugar de vergonha em um espaço de orgulho e aprendizado. Os animais eram bem cuidados e a casa agora ecoava com risos e vida. Emily não se limitava mais a cuidar dos porcos. Ela ensinava as crianças da vizinhança a alimentá-los, lavá-los e respeitá-los. Os vizinhos, inicialmente céticos, frequentemente vinham assistir, impressionados com a disciplina e a paixão da jovem. Até mesmo aqueles que antes zombavam dela agora a admiravam profundamente.
Numa manhã de sábado, John decidiu organizar uma pequena feira agropecuária no jardim de casa, convidando toda a vizinhança. Emily apresentou os animais, explicou como cuidar deles e compartilhou o que havia aprendido. Os vizinhos, as crianças e até os adultos ficaram fascinados. Muitos se comoveram com a forma como pai e filha transformaram a vergonha e o medo em coragem e respeito. No final do dia, Emily pegou na mão do pai. Pai, eu jamais teria acreditado que algo tão humilhante pudesse se tornar algo belo. A beleza muitas vezes surge dos lugares mais inesperados, Emily. Você a transformou com o seu coração, respondeu John, emocionado. Os vizinhos, agora respeitosos e admiradores, compreenderam que a verdadeira coragem não residia na força ou na autoridade, mas na compaixão, na paciência e no amor familiar. E nessa pequena cidade de Willow Creek, a menina que outrora fora vergonhosamente sentada na lama se tornará um símbolo, o símbolo da força silenciosa, do orgulho recuperado e de um laço inquebrável entre um pai e sua filha. Naquele dia, John e Emily perceberam algo precioso, independentemente dos julgamentos alheios ou das situações humilhantes. A família e o amor podiam transformar a dor em força e a vergonha em respeito.